Bom, pessoal, então, eu vou começar pela aula, né? Na aula passada, eu pedi para vocês fazer uma atividade. Essa atividade eu vou deixar para falar dela mais no final do próximo vídeo. Eu vou fazer algumas pontuações. E hoje nós vamos entrar realmente falando do passivo. Nas duas últimas aulas, nós falamos dos ativos, né? De ativo e de mensuração do ativo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do passivo. Então, é um grupo de conta que vocês já conhecem, que vocês trabalham com ele todos os dias na faculdade, né? Em várias disciplinas. E é um grupo, vamos dizer assim, muito importante dentro da contabilidade, por ser um grupo que recebe dinheiro de terceiros dentro da empresa. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Qualquer pergunta, qualquer. Vocês estão conseguindo. Vocês não estavam conseguindo enxergar o material, agora estão, né? Estava fora, né? Então, a gente vai falar do passivo. É um grupo tão importante quanto o ativo. Mesmo porque o passivo, ele é tão importante quanto o ativo, porque você trabalha com duas situações diferenciadas. Uma é que você trabalha com o dinheiro de terceiros, que nós chamamos obrigação de terceiros. Então, a gente vai falar dela mais para frente um pouquinho aqui, mas vamos dar primeiro fazer uma leitura sobre o passivo em si. Então, quem que é o passivo, né? Que grupo que é o passivo? O passivo, ele faz parte do balanço patrimonial e ele compreende todas as obrigações da organização, ou seja, todas as obrigações da empresa que ela tem com terceiros. Esse é o maior ponto que nós levantamos, uma vez que quando a empresa ela tem um passivo alto, essa empresa ela está trabalhando com dinheiro que, enquanto ele está no passivo, é um dinheiro que não é dela, ou seja, é um dinheiro de terceiros, aonde ela realizou um compromisso e ela vai ter que cumprir, e nós chamamos, né, que esse compromisso ele tem uma expressão monetária. Então, a parte do passivo, ela é a parte negativa do patrimônio. Então, por que que ela é a parte negativa do patrimônio? Ela é a parte negativa do patrimônio porque é onde a empresa utiliza recursos que são aplicados, né, mas que não são delas, tá? No passivo também são registradas as operações para quais a empresa possui um crédito com terceiro, ou seja, um valor em aberto a pagar. Trocando por miúdo, a gente falou a mesma coisa. Conta comos, aqui ele cita contas a pagar, toda conta que está no passivo, ou ela é a pagar ou ela é a recolher. Quando ela é a recolher, é quando geralmente toda conta que é um imposto, ela não é a pagar e é utilizado o título a recolher. Conta com fornecedores normal, outras contas normais, é utilizada a expressão a pagar. Contas com o governo a recolher. Então, ele cita aqui algumas obrigações, como empréstimos bancários, obrigações com funcionários, entre outras. Tudo isso aqui é uma obrigação e geralmente também o passivo ele é utilizado para você poder fazer a provisão dessas contas. A gente vai falar dele daqui a pouco. No passivo, dizemos que que está a origem de recurso da empresa, uma vez que quando estamos trabalhando com recursos que não são dos sócios, ou seja, que nós chamamos de patrimônio líquido, que é a conta capital, quando o sócio coloca algum dinheiro dentro da empresa, nós utilizamos essa parte. Agora, quando ele trabalha com recursos que não é dele, aí sim é o capital de terceiros, que está lá no passivo. Deixa eu só mudar aqui para a gente poder passar para baixo. Outra coisa que é importante aqui dentro do passivo
é a questão do recurso dos sócios, né? Esse recurso dos sócios, eles são utilizados dentro da empresa e fica lá no capital. Nós vamos falar dele também. Só para me citar um exemplo aqui para vocês, que eu tinha esquecido, olha, ele cita aqui, por exemplo, no passivo, dizemos que a origem de recursos da empresa, elas são determinadas, né, pelo patrimônio líquido da empresa, quando o sócio coloca o dinheiro para ser movimentado. Aqui ele cita um exemplo da parte do passivo, em que essa empresa ela trabalha com o capital de outra pessoa. Então, ele citou assim: ó, eu compro uma matéria-prima a prazo e digo que vou pagar por ela em 90 dias. Dentro de 3 meses, eu fabrico meu produto, realizo sua venda, recebo o pagamento pela venda e, no fim do prazo, pago o valor devido ao meu fornecedor, ficando apenas com o lucro. Percebeu que eu girei 3 meses de atividade sem colocar R$ 1 meu nas atividades da empresa? Os recursos que vieram somente foram de terceiros. Então, é uma conta importante, onde a empresa ela utiliza valores que são fornecidos por outras pessoas, né? Quando ela compra mercadoria, quando ela pega dinheiro num banco, quando ela adquire qualquer conta para utilizar, para fornecer aquela mercadoria que ela não pagou. Então, nesse momento, é utilizado passivo. E a empresa, ela pode fazer toda essa movimentação de giro em busca do lucro dela, trabalhando com o dinheiro que não é dela. Então, nesse exemplo, ocorreu uma situação que ele fala aqui, perfeita, em que o pagamento do fornecedor só aconteceu depois que ele comprou a matéria-prima, realizou toda a transação e depois que ele pagou. Então, tamanha importância é que nós damos para o passivo. Muitas empresas trabalham com prazos bem menores, né? Então, por isso que é importante uma boa gestão para que ela consiga fazer o equilíbrio entre o momento da aquisição com o momento da venda, para que ela possa quitar toda essa parte que ela utilizou, né, do capital de terceiros, que ela possa ter um intermediário para dar tempo dela resolver essa questão de vender e depois de receber, para ela poder quitar o compromisso dela com terceiros. É importante a gente entender também a questão desses grupos de conta. Nós vamos trabalhar com eles, mas o primeiro que eu vou falar dele para vocês, nós já sabemos que o passivo, ele tem o passivo circulante e o passivo não circulante. A princípio, eu vou falar do passivo circulante. O passivo circulante, chamado de PC, ele é um grupo, né, que recebe todas as obrigações da empresa, mas com um prazo inferior a 365 dias. Então, se eu adquiro qualquer obrigação para mim efetuar o pagamento dentro do período de 365 dias, então, esse período de 365 dias, nós chamamos ele de passivo a curto prazo. E quando eu falo passivo a curto prazo, eu estou falando do passivo circulante. Esse sim é o passivo a curto prazo. Por quê? No máximo, dentro do período de 365 dias, eu vou ter que quitar todas as minhas obrigações, tá? Então, entra muito nesse grupo aqui as provisões. Por quê? As provisões são aquele grupo de contas que você provisiona, você encerra o mês. Por exemplo, nós estamos no mês de maio. Então, a empresa, ela encerra o mês de maio e ela, muitas vezes, ela não faz todo o pagamento de maio até o último dia do mês de maio, que seria o dia 31, ela não faz. Então, o que acontece? Porque algumas contas, o próprio governo, ele dá para a empresa um tempo a mais para ela poder pagar. Só que na contabilidade, nós já sabemos que nós temos que trabalhar com o período dentro do mês.
Então, toda conta que é realizada no mês de maio, mas que não foi concluída ou paga no mês de maio, eu faço a provisão dela, como, por exemplo, a folha de pagamento. O governo ele dá para as empresas pagar a folha de pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente, não é isso? Então, a empresa que não tem o dinheiro, porque tem muitas empresas que pagam a folha de pagamento antes do mês virar. Ou seja, ela deposita para os seus funcionários até o dia 30 ou 31, ela já depositou. Quando isso acontece, ela não vai utilizar o passivo, ou seja, ela não vai precisar fazer a provisão dessa folha de pagamento. Então, se ela tiver que pagar essa folha no 5º dia útil, ela vai encerrar o mês, a folha de pagamento até o último dia, e vai pegar o valor dessa folha de pagamento, que no caso é uma dívida, né? Que ela não efetuou o pagamento dentro do mês e que ela está levando para ser pago só no mês seguinte. Então, isso que é uma provisão no passivo. Eu provisiono as minhas contas a pagar que não serão pagas dentro do mês. Então, eu jogo ela lá para o passivo circulante, porque eu tenho um prazo, né? Ou uma data de vencimento. No caso do exemplo que eu citei, que foi a folha de pagamento, a empresa pode pagar até o 5º dia útil. Existem outros, como, por exemplo, o DAS, que é o Simples Nacional, que a empresa fecha ele. Ela tem que fechar ele, né? Que no caso a contabilidade ela é feita mensalmente. Ela teria que fechar ele no último dia do mês, porém o pagamento só vai para o dia 20 do mês subsequente. Então, vem aqui também para o passivo circulante e nós utilizamos para esse grupo de contas aqui para provisionar, nós chamamos provisão. Então, é feito toda essa parte de provisão das contas dentro do passivo circulante, tá? É um grupo muito utilizado pelas empresas, o mais utilizado e de suma importância para qualquer avaliação dentro da análise das demonstrações financeiras. Continuando, sobre o passivo ainda, o passivo, conforme nós trabalhamos nas contas de ativo, o passivo também ele pode ser mensurável, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho do passivo, tá? As contas do passivo não circulante, mas agora nós vamos falar um pouquinho do passivo e as mensurações do passivo. Ou seja, é possível mensurar o passivo? Sim, é possível. O que seria essa mensuração do passivo? Então, quando eu falo aqui, olha, ele fala aqui, ó, mensuração do passivo, reconhecimento e mensuração. Nós já sabemos que a mensuração é você dar um valor, é você determinar um limite, né, dentro de qualquer conta, de avaliação, de reconhecimento. Isso é uma mensuração. Então, aqui ele fala: a mensuração é o reconhecimento do passivo, devem considerar a probabilidade de saída de recursos. Quando eu falo da saída de recursos, eu estou falando da saída de dinheiro, envolvendo benefícios econômicos exigidos em liquidação de uma obrigação. Então, resumindo esse item aqui, ele está falando que a mensuração do passivo, né, que existe essa mensuração, e é justamente no momento da saída do dinheiro que você vai utilizar para quitar um benefício de uma obrigação, né? Ou nós podemos falar liquidar uma obrigação do passivo, né? E que aí ele continua aqui falando, e o seu custo possa ser determinado em uma base confiável. Então, o passivo também, ele é feita a mensuração e a gente vai ver agora alguns critérios de como pode ser feito essa mensuração, tá? Então, vamos lá. Mensuração. Alguns passivos são difíceis de ser mensuráveis
em razão de incertezas. No caso do ativo, é diferente. O ativo, nós temos regras e a mensuração dele, ela tem uma base muito mais confiável. O que impede, então, que o passivo, o que traz essa dificuldade, né, de mensurar o passivo por essas incertezas? Então, aqui ele cita alguns tópicos, como, por exemplo, ele cita aqui, ó, passivo e o montante são, passivo e o montante são conhecidos. Passivo conhecido, mas seu montante não. A existência do passivo não é certa, mas seu pagamento pode ser estimado. Existem dúvidas sobre o passivo e seu montante. Então, ele levantou alguns pontos aqui, porque, gente, muitas vezes a empresa, ela tem, por exemplo, vamos considerar aqui uma dívida com o governo. Então, muitas vezes a empresa ela tem, eu citei, vamos colocar o Simples Nacional, para a gente ter uma noção aqui de quando esse passivo é mensurável e qual é a dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho um débito com o governo, uma dívida com o governo. Essa dívida ela é conhecida dentro do limite da conta, né? Então, eu devo tanto de Simples Nacional, mas eu não paguei, por quê? Ela é uma dívida, então eu estou devendo. Tem empresas que ficam 4, 5 anos devendo o governo. Então, quando vai tentar efetuar esse pagamento em certo valor, chegou num limite que não tem noção mais. Então, assim, o passivo, aqui por isso que ele fala aqui, ó, o passivo e o montante são conhecidos. O passivo conhecido, mas seu montante não. Então, muitas vezes você tem uma dívida, mas você não tem nem noção de quanto e como chegar, por exemplo, de qual valor essa dívida pode chegar, porque ele não tem limite, né? Então, ele cita essas dificuldades aqui em relação a mensurar o passivo. Não quer dizer que é em todos os casos, quer dizer que pode. Ele cita aqui que para mensurar o passivo é mais difícil do que o ativo, porque o ativo, você tem o bem propriamente dito, né? Já o passivo, não, você adquiriu o bem e hoje você tem um valor de uma obrigação. Então, até você chegar nesse valor para determinar essa mensuração ou determinar o valor dessa mensuração do passivo, ele é mais complicado, mas não é impossível, tá bom? Dentro do passivo, nós falamos, né, como aconteceu no ativo, então nós temos também, ele tampa aqui, eu fico preocupada se vocês estão vendo ou não, vou descer um pouquinho. Então, dentro do passivo, existe bases para mensurar o passivo. Então, tem o custo histórico, lembra que no ativo também tinha? O custo histórico, ele é a importância recebida para se assumir uma obrigação, a qual corresponde ao caixa ou equivalente de caixa, ou a valor de outra importância recebida à época na qual a entidade incorreu no passivo. Então, aqui, ele está falando do custo histórico, é quando você tira esse valor do caixa. No momento que você realizou essa dívida e que você assumiu uma obrigação, você pode até ter feito a provisão dela, né? E foi no momento que incorreu, né, que a entidade ela fez ou ela gerou essa obrigação. Ele fala também do custo de cumprimento, custo no quais a entidade incorre no cumprimento das obrigações representante pelo passivo, assumindo que o que faz da maneira menos onerosa. Ou seja, ele procura uma maneira, né, de cumprir e de quitar essa obrigação, mas de uma maneira que não fique, que não, vamos dizer assim, prejudique tanto a empresa. Então, esse seria o custo de cumprimento de obrigação. Ele vai cumprir a obrigação, porém, ele vai buscar uma maneira de que isso aconteça sem trazer tanto onerosidade para a empresa. Tem também o valor de mercado, é o montante pelo qual um passivo pode ser liquidado entre partes cientes, né? Quando eu falo entre partes, é porque existe um acordo em realizar a transação
sobre uma condição normal. Acontece muito, por exemplo, você faz uma dívida, banco tem muito isso, né? Você faz uma dívida e essa dívida ela começa a pegar uma proporção muito alta e precisa dar um valor para que essa, né, mensurar para que essa dívida seja quitada. E aí, esse valor de mercado seria um valor que eu e a outra parte, né, ou a pessoa, o credor e a outra parte, eles negociam. Então, quando eles negociam, existe um interesse em que essa transação ocorra da melhor maneira possível. Então, isso aí é quando existe uma condição entre as duas partes, tá? E, por último, o custo de liberação, né? Esse custo de liberação, ele é um montante que corresponde à baixa da obrigação, ou seja, eu vou pagar esse credor, né? E ele aceita esse cumprimento, é uma dívida que eu vou ter com terceiros, e nós utilizamos esse termo porque existe um valor que eu vou sacrificar, que no caso é o custo dessa liberação, para mim poder quitar esse montante que corresponde a essa baixa. Acontece muito, por exemplo, muitas vezes você adquire alguma coisa e você fala, olha, a empresa determina um determinado valor e existe uma negociação e você fala, eu preciso que libere, que dê baixa nessa dívida agora. Então, o que a empresa faz? Ela pega esse montante que você deve, ela aceita o cumprimento, né, dessa dívida, e aí ambas as partes conclui esse montante através desse custo, dessa liberação, para que seja como se tivesse um consenso entre ambas as partes, tá? Continuando aqui agora, eu vou dar para vocês também um exemplo para a gente mensurar, para a mensuração do passivo. Tá muito pequena a letra aqui, mas esse exemplo aqui eu não vou conseguir passar para vocês, porque provavelmente vocês não vão conseguir. Eu vou ver se eu vou passar para frente, vou ver se eu consigo aumentar e mando para o e-mail de vocês. Vamos falar um pouquinho da característica agora. A gente vai voltar na mensuração, mas eu preciso trabalhar a parte das características do passivo, que nós chamamos de exigibilidades. Tanto é que no ativo, no grupo de ativo circulante e ativo não circulante, vocês podem observar que o grupo dela é o ativo realizável a longo prazo. Já o passivo, ele fala passivo exigível a longo prazo. Então, por isso que aqui ele fala a composição das exigibilidades. Característica do passivo exigível, requer um desembolso de dinheiro. Então, para ser um passivo, tem que ter, no momento do reconhecimento, para caracterizar, gerou uma dívida, ele vai requerer esse desembolso. É resultado de uma transação passada e não no futuro. Se eu tenho uma dívida, é porque eu gerei essa dívida. Se eu tenho uma dívida, é porque essa dívida ela foi feita anteriormente. Não tem como eu fazer uma dívida por alguma coisa que eu ainda vou adquirir. Essa é uma das características do passivo, né? Tem de ser passivo de mensuração ou aproximação razoável. Então, por que ele fala assim? Porque dentro da mensuração eu preciso ter um valor para que eu possa fazer essa mensuração. Deverá ter contrapartida, um ativo ou uma despesa. O que seria essa contrapartida? Eu não posso ter uma dívida se eu utilizei essa dívida para quê? Por que eu fiz uma dívida? Qual é o intuito dessa dívida? Ou seja, eu utilizei uma dívida para quê? Ou eu utilizei, é o que ele cita aqui, para adquirir um ativo, ou eu adquiri para utilizar uma despesa. Eu falo muito que só existe duas maneiras de você fazer uma aquisição.
toda vez que você vai adquirir qualquer coisa na sua vida, ou você está adquirindo um ativo, ou você está adquirindo uma despesa. Você já notou? Tudo que a empresa vai adquirir, ou é ativo, ou é despesa. E isso, ou ele é pago, ou ele é um passivo. Então, a conta do passivo, ela serve para receber contas de ativo e de despesa. Não existe outro grupo que poderia vir para utilizar o passivo. Então, ou eu estou adquirindo um ativo, quando eu gero um passivo, ou eu estou adquirindo uma despesa. Essa é a contrapartida para que eu possa ter um passivo. Se eu tenho um passivo, a contrapartida é porque ou eu comprei um passivo, ou eu comprei um ativo, ou eu comprei uma despesa. Sem essas duas contas, não teria passivo nem despesa, ok? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido e alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, tá? Por favor, eu tô aqui para ouvir vocês, tá bom? Tô toda à mercê de vocês aqui. Continuando, daqui a pouco a gente vai ter que dar um intervalo, tá? Mas a gente vai ter que dar um intervalo e entrar de novo pelo tempo. Nas mensurações do ativo, eu falei para vocês que tem muito a ver com as normas, né, de contabilidade. Então, aqui eu cito duas normas aqui que entra as mensurações. Uma delas, que no caso não é o ativo agora, mas sim o passivo, que é a CVM. Quem faz ou quem fez, né, a disciplina de contabilidade, auditoria, sabe que é a CVM, ela trabalha, né, com a parte de auditoria. Então, ela é sobre valores mobiliários, e a lei dela, ela fala da questão de classificar os passivos. Então, aqui ela fala: se classificam como circulante os passivos com liquidez dentro de 12 meses a data do balanço. Ou seja, eu fechei um balanço hoje, eu estou fechando um balanço. Quando que eu vou considerar 12 meses para frente? Então, é a partir do fechamento do balanço. Então, só é considerado circulante aquela questão que a gente falou há alguns minutos atrás, dos 365 dias. Então, essa é para ele ser um passivo circulante, ele tem que entrar nesse período de 12 meses. Outra determinação da CVM é que eles vão ser mantidos com a finalidade de ser transicionado. O que é essa finalidade? Ele não pode ficar ali. Quando eu falo que ele é mantido ali, mas o que eu quero dizer é que ele tem um tempo determinado para ele sair dali. Ou seja, a contabilidade ela é justa, clara e objetiva. Eu não posso fazer uma dívida e deixar ali no passivo circulante e não pagar, ou deixar ali por 10 anos, 20 anos. Então, por quê? Porque essas contas, ela têm um tempo, elas têm um tempo, e o tempo dela, no máximo, é 365 dias. Então, eu não posso ultrapassar esse período. E ele fala aqui também que cuja entidade não tem nenhum direito de postergar sua liquidação por período que exceda os 12 meses da data do balanço. É a mesma coisa que a gente falou anteriormente. Postergar quer dizer levar essa dívida, né, para frente. E o que ele está falando aqui? Que ela não pode, mesmo que eu negocie ela, para estar dentro do passivo circulante, ela não vai poder ultrapassar os 12 meses. As demais obrigações devem ser classificadas, então, aí sim, no passivo não circulante. Ou seja, passou de 12 meses, essas contas, né? Ou seja, essas obrigações, elas vão ultrapassar
de 12 meses, e aí elas vão entrar no outro grupo, que é o passivo não circulante, que nós chamamos de passivo exigível a longo prazo. A esse sim ultrapassa os 12 meses. Os demais, essa outra lei aqui, como o nosso tempo aqui ele já está encerrando, nós vamos encerrar, vocês vão ter 5 minutinhos para voltar, tá bom? E eu aguardo vocês, porque vai cair, a gente pode entrar com o mesmo link, ok? Então, até daqui a Ok, pouquinho, meninos. professora. Até Falou. agorinha. Oi. Até agorinha. É.